Você que trouxe a sua Bíblia, seu exemplar bíblico, abra comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 e o versículo de número 9. 18, 9 de Lucas. Nós vamos meditar na palavra de Deus em alguns versículos, do versículo 9 até o versículo 14 para a nossa meditação nessa noite. Que bom que você vê, irmão, você está no melhor lugar. Você está num lugar, aleluias, em que você ouve a voz de Deus. E somente a voz de Deus é a única voz, aleluia, que transforma a vida do homem. E o único Deus em que nós servimos, em que pode verdadeiramente fazer uma grande transformação. Eu estava orando, buscando de Deus desde quando recebi o convite. E Deus me deu essa palavra. E nós vamos meditar nela, e a epígrafe diz: a parábola do fariseu e do publicano. Então Deus me deu essa mensagem. Nós vamos diferenciar e meditar sobre a vida do fariseu e sobre a vida do publicano, porque muitas das vezes nós estamos em oração, irmãos, mas nós não conseguimos ter aquele contato direto com Deus. Muitas pessoas lutam para ter intimidade com Deus e não conseguem. Então Deus me deu uma ferramenta em que nós vamos ver aqui pela palavra, para nós vencer e quebrar isso, para termos sim uma intimidade com Deus melhor. Vamos então ler a palavra de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim a palavra: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Olha a oração dele, ele estava orando. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Deus, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, faça o teu querer, fala conosco. Confirma, meu Deus, tua vitória sobre cada vida, sobre cada ser que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Quando as portas estão fechadas, quando nós passamos por momentos de dificuldades, quando o Espírito Santo permite sobre nós a enfermidade,
Enfim, momentos que acontecem na nossa vida, aleluia, sem que a gente espera, ou mesmo até quando Deus, enfim, não avisa, né? Ou trabalha no silêncio. Você pode perceber que quando tudo isso acontece, nós corremos aos pés do Senhor, aleluia. Acabou. Glória a Deus. Acabou a bateria isso aqui. Então, quando tudo isso acontece, nós corremos aos pés do Senhor com mais facilidade, não é verdade? Deus permite situações em que faz a gente buscar mais a Deus. E você já percebeu que quando isso acontece, é que verdadeiramente parece em que a gente recebe a resposta de forma mais rápida, não é verdade? E a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. E são momentos em que fazem a gente se apegar mais com Cristo, porque a gente vai em busca. A gente quer aquilo para nossas vidas. E eu começo a observar as orações que estavam sendo feitas, aleluias, por esse fariseu e por esse publicano. E quando eu começo a ver, a perceber tudo isso, irmãos, eu começo a pedir mais misericórdia de Deus, porque Ele traz aqui nessa mensagem, aleluias, que não importa, aleluias, a forma de nós buscarmos, o importante é ter o coração aberto. Por isso que eu sempre digo uma coisa, até mesmo dentro deste respaldo bíblico, que não existe oração forte, irmão. Tem gente que diz, eu vou fazer uma oração forte. Não existe oração forte. Existe sim, aleluias, o coração totalmente voltado a Deus. Porque quando, aleluias, você tem o coração voltado a Deus, a tua fé não é enganosa, a tua fé é pura, você usa a tua fé de forma sobrenatural, aonde que Deus tem, aleluia, o prazer de te abençoar, porque Ele está vendo uma coisa sobre você e sobre o seu coração: a sinceridade. A sinceridade. Nós vemos duas orações de um fariseu e a oração de um publicano. E daí eu comecei a meditar, poxa, mas quem olha para a oração do fariseu, parece que é uma oração tão linda e tão correta, mas o Espírito Santo não aprovou essa oração. Para nós entendermos melhor o que é um fariseu. Um fariseu é um grupo, aleluia, de religiosos judaicos que estuda a palavra de Deus, tem conhecimento profundo da lei de Moisés. Eles têm grande dedicação em cumprir as escrituras sagradas. Eles criam na importância da lei de Deus, eles eram obedientes. Aleluia, se você analisar os evangelhos, Jesus entra em conflito, aleluia, por causa da hipocrisia, aleluia, apresentando uma santidade diante, aleluia, das pessoas, aleluia, que enfim se fazia-se de verdadeira, aleluia, mas não tinha transformação interior. Faziam de conta que obedeciam a palavra de Deus, mas diante de Deus, aleluia, isso era nada. Existia um conflito. Deus não se agradava
agradavam deles. Para você ter uma ideia, lá em Mateus 23, a Bíblia chama os fariseus de sepulcro caiados. Por quê? Porque eram bonitos por fora, mas cheios de impureza, aleluia, por dentro, deixavam a justiça e o amor. Se diziam cheios. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos fariseus enganando o povo. Ou seja, querendo que o povo se achegue diante do Senhor, mas eles mesmos estão longe. Querem que o povo busque a salvação, mas eles não têm salvação. Possui-se grande lábia, mas com a outra intenção, coração sujo, pensando em interesses, conversando com você pensando no seu Pix, conversando com você, aleluia, querendo saber da sua vida particular, para ver como é a sua vida, se a sua vida é boa, se você tem bastante dinheiro ou não. Então os fariseus, aleluias, para resumir, diante de Deus, eram um povo hipócrita, legalista, aleluias, que não vivia os princípios. A Bíblia diz que eles pregavam, mas não viviam o que pregavam. Aí a gente vê na oração falando coisas bonitas, dizendo que dava graças a Deus, que não era roubador, que era injusto, que era justo, que não era adúltero. Oh Deus, ele dizia no versículo 12, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Aqui você não vai ser enganado, porque não é o seu dízimo que vai fazer você ter direito de dar ordem a essa casa. Não, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. E tem pessoas assim, não, mas eu oferto, eu dou dízimo, ou então que nem quando Deus repreende eles, em Mateus 23, olha só, eu sou bonito, eu uso um dos melhores paletós, eu tenho gravata, eu falo bonito, eu tenho uma boa gramática, eu louvo o nome do Senhor, e ninguém canta como eu canto, em nome de Jesus Cristo. Essa não é a verdadeira conversão. Em nome de Jesus Cristo, Deus está falando conosco que Ele prefere o arrependimento da nossa parte, em nome de Jesus Cristo. Então, os fariseus sobre si tinha esse lado egoísta, esse lado de verdadeiramente não ser aprovado por Deus. Por quê? Porque Deus dava tempo para se arrepender, mas não se arrependia. Deus falava, tinha experiência com Deus. Então, Jesus está falando para nós aqui nessa noite. Use a ferramenta que Deus te deu. Mas não é porque você faz o fogo cair do céu, aleluia, que você vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que não vos conheço.
Infelizmente, nós vemos situações como essa no dia de hoje. Deus entrega talentos, Deus entrega dons espirituais, mas falta, irmãos, a humildade de coração para ser respondido pelo Senhor. Falta verdadeiramente o coração estar ativado com a presença de Deus. Muitos estão na igreja, mas a igreja não está nele. Porque ele dizia que verdadeiramente os fariseus são religiosos. Religiosos que levam tudo ao pé da letra. E eu vou dizer uma coisa para você, por isso que eu afirmo, sem medo, que a religião mata. Se você, aleluia, não vier com o coração aberto para Cristo, aleluia, para Deus fazer, irmãos, sobre a sua vida, aleluia, Deus não vai ter prazer de te abençoar. Então nessa noite o Espírito Santo, aleluia, está procurando verdadeiros adoradores, aleluia, que a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores, lá em Mateus 23, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, coração quebrantado diante da presença de Deus, adorando ao único Salvador que está em nosso meio, aleluia, que é capaz de abençoar a sua vida. Não seja que nem fariseu, não faça para os homens ver, mas em nome de Jesus faça, para com Cristo tenha prazer em te dar o galardão verdadeiro. É isso que a Bíblia está falando. Senão, irmão, senão até a palavra bonita que sai da sua boca, aleluia, se dizendo oração, não vai chegar diante de Deus. Pessoas como essas são pessoas que não têm experiência com Cristo. Pessoas como essas são pessoas que servem a Jesus, mas para dizer que está tudo bem, para dizer que verdadeiramente não falta culto, ou que foi usado nas mãos do Senhor, aleluia. Verdadeiramente, se vem uma tempestade sobre a vida de um fariseu, ele não consegue ficar de pé, porque sobre a vida de um fariseu falta experiências. Falta experiências. E Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer e não precisa do seu dinheiro. A Bíblia manda nós fazermos prova, propósito com Deus. Não é pecado você dizer, se Deus fazer tal coisa, eu faço um propósito com Deus que eu dou 30% para ajudar na obra de Deus. Amém. Mas é você e Deus. Nós lemos ainda em Mateus capítulo 6, aleluia, que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber. Aleluia. A obra de Deus precisa ser mantida, mas quando um profeta se levanta dizendo, aleluia, em nome de Cristo, que quer valor tal de você, que quer, aleluia, de você tal coisa que você possui, em nome de Jesus Cristo, repreenda, porque, aleluia, verdadeiramente isto é revelação de fariseu, aleluia, isto é, aleluia, revelação de pessoas, aleluia, que não têm contato com Deus, aleluia, que dizem que são bênçãos, mas de fato, aleluia, querem enganar e desviar o seu coração. Oxalá nessa noite que você veio aqui, eu não sei o que você veio buscar
está. Quem sabe você está orando pelo seu filho. Quem sabe você está orando pela sua empresa. Quem sabe você está orando pela sua família. Quem sabe você está pedindo a Deus, me dê umas condições, aleluia, para qualquer minha vida financeira onde. Quem sabe você está aqui, aleluia, orando, buscando a Deus, pedindo, Deus, eu preciso da cura, eu preciso de algo maior, aleluia. O Espírito Santo está falando contigo, tenha intimidade comigo, abre o seu coração de verdade, que você vai ver o meu operar. Abra de verdade o seu coração. Infelizmente, nós não estamos mais pregando para o povo ter intimidade. E Deus conhece os teus pensamentos. Ele poderia entregar na sua mão o que você precisa sem que você falasse nada. Mas Ele quer o quê? Ele está esperando você. Ele está esperando você abrir a sua boca. Quando eu começo a ver a oração do fariseu, eu começo a meditar comigo. A única coisa que nós vamos fazer para colocar por terra esse espírito que quer invadir também a nossa vida, o nosso coração, é fazendo a oração a Deus, dizendo, Deus, aleluia, como dizia o salmista Davi, 51:10, aleluia, não retires de mim o teu espírito. Quando nós abrirmos o nosso coração e dizer, Deus, eu sou 100% dependente de Ti. Deus, eu preciso de Ti para todas as coisas. Quando nós falarmos, Deus, o que eu tenho não é meu, mas é emprestado de Ti. Eu preciso, Senhor. Deus, o meu filho não é meu, o meu filho já está entregue nas Tuas mãos, aleluia. Ah, meu Deus do céu, aí sim nós vamos ver a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Se nós viermos, aleluia, diante da presença de Deus, viver os princípios em que nós estamos ouvindo, dizer, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de Ti, aí a nossa vida vai ter uma nova história, e o nome do Senhor vai ser glorificado através dela, em nome de Jesus. Aleluia! Veja como ele se apoiava. Ele orava com convicção. Orava com convicção. Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu estou na Tua casa todos os dias. Só que quando vem, ele está aqui, mas o corpo dele está lá na casa da sogra dele. Ele está dentro da igreja, mas o corpo dele está lá no sítio dele. Ele está na igreja, mas o corpo dele, aleluia, está lá no serviço, no emprego dele. Ele está aqui, aleluia, mas o pensamento dele, aleluia, pensa, meu Deus, o jogo, o campeonato brasileiro, o Palmeiras, como é que está? Cadê meu Palmeiras? Cadê o meu Vasco? Será que ganhou? Eu não vejo a hora de chegar em casa para ver os melhores momentos. Está na igreja, mas está a mudar. Esse é o verdadeiro fariseu. Por quê? Porque está se enganando a si mesmo. A palavra já não faz mais efeito. Deus fala, aleluia, mas nada mais tem valia. Oxalá nessa noite, que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente veja dentro de nós um arrependimento, aleluias, e o Espírito Santo de Deus que possa, em nome de Jesus, trabalhar sobre nós,
Que Deus envie os seus anjos, aleluia, sobre as nossas coisas em que fizemos, aleluia, que Deus envie os anjos, aleluia, sobre cada coisa que temos, aleluia. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temam e livram de todo mal. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, seja guardado por Deus em nome de Jesus, e não largue Jesus por nada. A Bíblia diz: só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, diz a palavra de Deus. Aleluia! Então eu vejo uma oração hipócrita, Deus não recebendo essa oração. E olha que a lei de Moisés, os cumprimentos sagrados, era risca. Eram princípios doutrinários, de doutrina. E o que significa a palavra doutrina? Doutrina significa ensinamento. Quando nós falamos em doutrina, nós estamos de fato vendo o que Deus tem para as nossas vidas. Então, são duas orações. São a oração, aleluia, dos fariseus e a oração do publicano. Se você observar bem a Bíblia Sagrada, aleluia, Jesus começa a falar de 2 a 3 versículos do fariseu, aleluia. Mas, aleluia, do publicano, a Bíblia fala somente um versículo. Somente um versículo. E eu começo a ver o versículo do publicano. Versículo 13, a Bíblia diz: o publicano, porém, estando de pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Tende misericórdia de mim, pecador. Sabe o que ele estava falando? É que se Jesus fazer, ele é Deus. Mas se Jesus não fazer, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer na minha vida, ele é Deus da mesma forma, porque eu entreguei a minha vida na mão dele, e ele sabe o que é de melhor, aleluia, para a minha vida. Ele sabe o que fazer, aleluia, tudo está nas mãos dele. Então, quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos do povo judeu e trabalhavam para o governo romano. Aleluias, por isso eram mal vistos pelos judeus, né, irmãos? Aleluias. Eles eram considerados pecadores, aleluias, e traidores, porque trabalhava para Roma. Aleluia, louvado seja Deus. Mas alguns cobradores, aleluias, mais do que o necessário, como Zaqueu, como Mateus, aleluia, receberam da parte de Deus a transformação. E por que não falar de Zaqueu, aleluia, glória a Deus, que era chefe dos publicanos. Zaqueu, a Bíblia diz que ele subiu lá na árvore, e aí daqui a pouco, sendo chefe dos publicanos, Deus chegou diante dele e disse: pode descer daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Por isso que os fariseus não queriam que Jesus tivesse contato com os publicanos, porque os publicanos, eles tinham o coração aberto em obedecer aquilo em que Deus tinha sobre a vida deles. E a Bíblia diz que Zaqueu, aleluia, diante do Senhor, prometeu entregar quadriplado, 4 vezes mais diante daquele povo do que ele tinha tomado, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo. Aleluia, quem já teve um encontro com Jesus Cristo, diga glória a Deus.
E por que não dizer, aleluia, não falar de Mateus, aleluia, que deixou a sua profissão para seguir Jesus, aleluia, e se tornou um dos 12. Hoje nós pregamos Mateus, nós vemos quanta experiência que esse homem teve, aleluia, diante de Deus, aleluia. Então nós vemos que sempre quando tinha, aleluia, um publicano, Jesus sempre estava no meio ensinando. Jesus sempre estava no meio, aleluia, trazendo algo sobre a vida deles, aleluia. E para, aleluia, não dizer que publicano era que nem fariseu, tudo que Deus falava, eles guardavam, aleluia. Não entrava num ouvido e saía no outro, não. Oh, meu Deus do céu, uma coisa bonita é que Jesus não tratava os publicanos como pessoas sem esperança. Ele mostrava, aleluia, que qualquer pessoa podia se arrepender e mudar de vida. Aleluia! Qualquer publicano vinha diante de Deus, Deus dizia: arrependa-te, e ele se arrependia. Oh, irmão do céu, você viu comigo na Bíblia Sagrada a oração humilde, aleluia, em que ele tinha, somente pedia misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é demonstrar compaixão, oferecer perdão, aleluia, até mesmo no sofrimento, aleluia. Eu começo a ver o trabalhar de Deus, porque o perdão estava sobre eles. Coisa que acontecia diante daquele povo. E hoje nós batemos, aleluia, no peito dizendo, aleluia, que eu não perdoo mesmo sendo cristão. Aleluia, que não existe perdão, aleluia, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não perdoo. Irmão, se você não perdoar o seu irmão, Jesus não vai te perdoar no último dia, aleluia, porque quando não tem perdão, não tem amor. E sobre a vida deles, Deus deixava claro que existia amor. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade atrapalha a tua intimidade com Deus. Quando eu falo iniquidade é quando você peca hoje, peca amanhã e sempre faz o mesmo pecado e sempre está pedindo, aleluia, às vezes perdão diante de Deus, mas, aleluia, você volta a pecar o mesmo pecado e perdão, Senhor, pede perdão, aleluia. E volta e meia sempre, aleluia, o mesmo erro. Está na hora de nós deixarmos a promessa de Deus ser cumprida sobre a nossa vida. Aleluia, o Espírito Santo de Deus quer nos usar. Aleluia, e Deus tem pressa de fazer, aleluia, coisas grandes através das nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos pedir misericórdia diante de Deus, que no tempo certo Ele nos exaltará. Ele falou isso para o publicano. Aleluia. Teve as duas orações. E a Bíblia diz no versículo 14, aleluia, falando da oração do publicano: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que Jesus está falando quando Jesus disse em exaltar?
Quando Deus fala em exaltar, Deus fala em levantar, em honrar. Aleluias. Ser honrado por Deus no seu tempo. Jesus está dizendo, aleluia, em não viver na arrogância. Aleluias. A pessoa se acha superior aos outros. Acha que é mais que o pastor, que é mais que os seus irmãos, mais do que os obreiros, porque às vezes tem uma voz bonita, porque às vezes está na igreja e tem as suas oportunidades. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus deixou claro, aleluias, Deus deixou claro para nós buscarmos a Ele, aleluias, e não deixar com que essas coisas, aleluias, afastam, aleluias, o nosso coração diante de Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Quando nós verdadeiramente abrir o coração e dizer, Deus, recomeça a minha vida, recomeça o meu ministério, aí você vai ver, aleluias, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Jesus está dizendo que as nossas orações, elas serão ouvidas, mas de fato, quando eu acreditar que eu estou sendo humilde, que eu estou abrindo meu coração, aleluia, e que eu também creio que, aleluia, por mais que eu passe os contratempos dessa vida, aleluia, Ele vai me exaltar no momento certo e o nome do Senhor, aleluia, vai ser exaltado, amém? Então o que é a arrogância? A arrogância é o oposto da humildade. É quando a pessoa está no banco e diz, se eu estivesse lá, eu faria melhor. Eu não faria desse jeito, faria de outro. E esquece que nós estamos na dependência de Cristo, e quem está no domínio de todas as coisas, no centro de todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes, se fosse feito do teu jeito, da tua maneira, uma alma não seria alcançada por Deus. Aleluia. Então eu começo a ver esses dois exemplos modelos. Você percebeu por que eles eram, Eles eram desprezados pelos judeus? Aleluia. Porque Deus salvava de uma forma rápida, porque eles davam lado para Cristo. E o que Deus ensinava, e o que Deus dava, de fato, sobre eles, era o arrependimento. Porque eles começavam a conhecer a Cristo. Então, ou seja, nós vamos ter intimidade com Deus quando nós largarmos aquilo em que diante de Deus não há necessidade, não tem necessidade. Ou seja, uma hora eu fazia aquilo, agora eu não preciso fazer mais. Por quê? Porque Deus entrou na minha vida. Eu dependo de Cristo para todas as coisas. Aleluia! Eu preciso de Jesus. Você não vem na igreja porque precisa cultuar, não. Você vem na igreja porque você depende de Cristo para todas as coisas. E é desse altar, aleluia, é da Bíblia Sagrada, que vai sair a cada dia uma receita para você se encher e caminhar mais uma milha na presença de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Botasse ali no telão um versículo aqui que nós vamos ler junto aqui, por favor. De bondade, irmão. Mateus capítulo 9, versículo 9 também. Quando Deus deu a vocação a Mateus, e Deus disse para ele largar tudo. Larga tudo.
Eu fico pensando na vida dele, né? De todos os seus afazeres e compromissos, para ele largar tudo. Só que olha o que acontece quando Deus entra em contato com os publicanos. Nós vamos ver aqui. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Deus tinha sempre essa função de estar ensinando esse tipo de gente, os publicanos, né? 11. E os fariseus, vendo isso, olha os fariseus se metendo aí, ó, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Veja, pessoa que conhece a lei de Deus, que levava a risco a lei de Moisés e as Sagradas Escrituras. Não queriam aceitar que Jesus estivesse com os publicanos. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Glória a Deus. Por que Deus falava isso? Porque Deus sabia, nós vamos já acabar aqui direito. Porque Deus sabia, sempre, que existiam pessoas doentes de interior. E diante dos publicanos, o que Deus mais trabalhava era a cura interior. Por isso que não existe arrependimento sem cura interior. Não existe avivamento sem coração aberto por dentro. Tem gente que acha que o avivamento começa por fora, com roupa, com dons, com ferramentas, e não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando. Aí o versículo 12 ele fala ali: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Aí o 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos, né? Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Obrigado, irmão. Os pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus falou isso, ele dizia. E a oração do publicano também falava: misericórdia de mim, que sou um pecador. Nós lemos? Sou um pecador, ou seja, ele reconhecia suas falhas. O problema é quando nós não reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Cristo. Amém? Oxalá que Deus venha abrir e lhe dar também bastante entendimento a respeito disso. Porque tem pessoas que começaram como publicano, começaram bem, ouvindo a voz de Deus, sendo obedientes, sim, mas hoje em dia são os fariseus, infelizmente, e tudo que fazem diante da casa de Deus, querem ser aplaudidos, querem ser justificados e dizer que são tal porque fazem. Mas a misericórdia de Deus, aleluia, está sobre nós em nome de Jesus Cristo. Orá, xarabacando, rabaxarabacalabá. Ei, calabachurianda.
Que você, em nome de Jesus, persevere, aleluia, na humildade, porque o único que pode te exaltar e te dar vitória é Cristo Jesus. Amém? Vamos se pôr de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar em teu favor nessa noite, em prol do que nós trouxemos aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem sabe você veio triste para este culto, mas eu tenho uma boa notícia. Tudo que é teu pode se perder, mas o que não pode se perder sobre você é a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Espírito Santo, aleluia, olhai, meu Deus, aleluia, para esse irmão, para essa irmã. Meu Deus, quem sabe, meu Deus, essa pessoa diz que está fraca. Aleluia, mas a tua palavra diz, aleluia, que quando estou fraco é aí que eu estou forte, porque o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, começa agora, aleluia, a abençoar, meu Deus, tudo que essa pessoa faz. Nós reconhecemos, Pai, aleluia, que dependemos de Ti. Nós reconhecemos que precisamos, meu Deus, da Tua graça, da Tua glória. Deus de poder, Deus de mistério. Aleluia, aleluia. Amagaço e alagarrachoia. Deus vivo, aleluia. Entra nessa empresa, Pai. Entra nessa família. Alabachuri clama, alabachuri andarabaia. Espírito Santo, nós declaramos, meu Deus, a tua bênção tal que dela te venha maior abastança, e que o teu nome seja glorificado sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, toca, meu Deus, sobre as enfermidades. Quebra, meu Deus, toda calúnia, toda perseguição, em nome de Jesus, toda injustiça. Espírito Santo, ouve a oração do teu povo. Aleluia, 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 aleluia. Restaura, renova, arabaxarabalabaia, restitui, amantuxorabacalabaxaia, em nome de Jesus Cristo. O que foi perdido agora, em nome de Jesus, seja agora em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus recuperado pelo teu poder. Ai, cachá, ida lá, sinagá, ida cova ramanaia. Meu Deus do céu, aleluia. Meu Deus, quando essa pessoa entrar no seu veículo, entra com ela. Quando ela entrar no supermercado, entra com ela. Quando ela entrar dentro de casa, entra com ela. Meu Deus do céu, nós profetizamos algo novo, aleluia, sobre essa vida. Responde oração com fogo, que haja coração aberto, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, faz a obra. Toca nessa coluna, meu Deus. Toca nesse pulmão, toca, meu Deus, nesse coração, toca nesse pâncreas, toca agora em nome de Jesus Cristo, nesses ossos, na pele, no couro cabeludo, em nome de Jesus, no pescoço. Espírito de Deus, aleluia, queima essa hérnia, queima, meu Deus, esse câncer, quebra, meu Deus, aquilo que o médico disse, aleluia, que não tem mais solução. Espírito de Deus, nós estamos, aleluia, te buscando agora. Alabalai, alabalai, igalabalai.
Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está pedindo, aleluia, em nome de Jesus Cristo, aleluia, o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, está pedindo a transformação do seu esposo, em nome de Jesus Cristo, da sua filha, do seu filho, do seu marido, em nome de Jesus Cristo. Sai daí, tranca-rua, sai daí agora, saia, em nome de Jesus Cristo, obra maligna, aleluia, boneco de voodoo, em nome de Jesus Cristo, nós te repreendemos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toma posse, meu Pai, aleluia, de tudo quanto essa pessoa tem, Senhor. Ajuda essa pessoa a administrar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou sobre a mão dela, sobre a mão dele, em nome de Jesus Cristo, aleluia.